Gostaria de ler um versículo, começar lendo o versículo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Na última vez que eu falei aqui, eu citei esse versículo, e também nós vamos ler hoje uma parte dele. É o capítulo 3 de 1 Pedro. Versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Até aí, tá bom. Esse versículo está dividido em 3 partes. Primeira parte, propiciação, que padeceu uma única vez pelos pecados. Segunda parte, o justo pelos injustos. Isso é substituição. E a terceira parte, para levar-nos a Deus, é reconciliação. Então, eu estava pensando, primeiramente, que eu acho que nós vamos falar disso praticamente, somente essa parte da propiciação. Gostaria de ler alguns versículos. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, senão não acho nada. Não. Gostaria de, em Hebreus, carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo... Primeiramente, vamos pegar o capítulo 7. Versículo 27. 7, 27. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, está falando de Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Capítulo 9, capítulo 9, o versículo 12, 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Capítulo ainda do 9, versículos 26... Versículo 26 primeiro. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. E por último, versículo 14 aí, ó. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu li esses 7 versículos porque aqui em Hebreus, 7 vezes, né, esses versículos nós lemos,
ele fala 7 vezes de uma coisa só. Uma vez, um único sacrifício, uma única oblação, e, enfim, uma vez. Porque, se nós estamos falando em termos de propiciação pelos pecados, nós temos que entender o que é isso, né? O que é esse reclamo de Deus para com o homem. O homem sem condições de fazer alguma coisa para si mesmo, isso a lei foi dada, inclusive a lei mosaica, né? Foi dada para nós aqui, inclusive a carta aos Hebreus. Seria muito bom que todos pudessem ler e ver com atenção que ele está falando justamente para esse povo, que eram os judeus, né? O primeiro nome deles foi conhecido como os Hebreus. Nós vemos que ele está mostrando isso de todas as formas aqui. Nós vimos, passamos por cima, por assim dizer, dos versículos, né? Mostrando as formas dos sacrifícios que eram feitos ali no tempo do judaísmo, que era feito em Jerusalém. O sacrifício, várias formas de sacrifício, os sacrifícios contínuos, sacrifício anual, eram feitos sacrifícios. E todos esses sempre era exigido que um animal morresse, fosse sacrificado, chamado sacrifício, porque não era o sacrifício da pessoa. Quem era sacrificado era a vítima, era um animal. E aqui em Hebreus nós encontramos isso, que, por exemplo, nós lemos no início que os sacerdotes que ministravam lá no templo de Israel, nós vemos que eles tinham que fazer primeiramente uma oferta para eles mesmos, para depois fazer para os outros. E isso mostra, né, que havia necessidade que viesse, vamos ler no capítulo 10 aí, ó, quer ver? Vamos ler o capítulo 10 de Hebreus. Volta um pouco aí no versículo 1, mostrando o sacrifício anual, né, que era feito uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, primeiramente até aí. Nós vemos aqui que esse é o sacrifício anual, do qual o sumo sacerdote, né, com todas a parafernália das suas vestimentas e tudo mais, ele fazia um sacrifício lá no altar de sacrifício e pegava o sangue do animal que foi morto lá, e ele caminhava e ia até um lugar chamado Santíssimo, que ele entrava lá, só ele, uma vez só. Ele entrava lá e fazia a aspersão do sangue. Puxa, que maravilha, né? Puxa, foi Deus que deu para eles fazerem isso, tudo certinho. Só que esse sacrifício, nós vemos aqui o escritor falando, no caso do anual, e também dos sacrifícios contínuos, que ele cita aqui também, isso não podia o quê? Não podia remover pecados. Não é isso? Porque se
o sacrifício fosse eficaz, então ele faria isso uma vez só. Ele não precisaria a cada vez ir lá fazer outra vez, fazer outra vez e fazer outra vez. Ano após ano ele ia lá e fazia outra vez. E assim também os ofertantes de Israel, quando pecava, ele levava a sua oferta pelo pecado também. Ele pegava, levava a oferta. Né? E assim era. Por quê? Porque se esse, como ele diz aqui no caso do sacrifício anual, por quê no versículo 4? Porque se o sangue de bodes e de carneiros removesse o pecado, acabou, não precisava fazer outra vez. Então, nesse sacrifício, ele fazia o quê? Ele diz aí, comemoração de pecados, não é isso que ele fala aí? Isso, versículo 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz o quê? Expiação dos pecados? Comemoração dos pecados. Então, esse sacrifício que muitos foi chamado de expiação, na realidade, era comemoração, porque se ele fosse eficaz, não precisava fazer outra vez. Então, ele fazia cada vez. O que é a comemoração? Tem uma versão que fala recordação. Ou ele estava indo, quando ele fazia aquela oferta lá, tudo certo. Tudo conforme Deus mandou. Ele estava fazendo tudo isso, ele estava dizendo que o pecado ainda estava lá. É isso que ele estava dizendo. Esse sacrifício fazia o que para sua consciência? Expurgou os pecados, acabou tudo. Não, o pecado ainda está lá. Por isso que daí ele tinha que voltar outra vez. Ele tinha que voltar. Agora nós vemos, vamos ler no versículo 5, continuando aí no capítulo 10. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso está falando de Cristo. Esse que veio para fazer a vontade de Deus. Ele fala mais embaixo aqui, ó, versículo 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele veio para, quem que é ele? É o versículo 10, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, como nós já lemos, feito uma vez. Agora sim nós estamos encontrando em Cristo o verdadeiro sacrifício. É o sacrifício que Deus, assim como tinha providenciado para Israel, as figuras, como ele diz aqui no versículo 1, que a lei tinha sombras, né? Eram sombras dos bem-vindouros, então aqueles bodes, aquelas ofertas, eram figuras de algo que seria verdadeiro. E isso nos falava de quem dessas ofertas? Nos falava de Cristo, é isso que ele está falando aqui. Então, o Senhor Jesus veio aqui para fazer uma vez um único sacrifício para sempre. Então, quando o Senhor veio, nós vemos que ele veio da parte de Deus. Então, eu estava pensando um pouco, baseado naquilo que Pedro está falando, né? Se havia propiciação, tinha que ser de acordo com os pensamentos de Deus. Não era algo que alguém podia fazer. E tinha que ser de acordo com essa ordem de coisas, né? Porque Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então tem que ter uma ordem, né? Porque ele não fala assim, para levar-nos a Deus, começa por aí, não. Ele começa primeiramente da necessidade que havia para terminar o quê?
para levar-nos a Deus. Porque normalmente o ser humano ele tem em si, né? Qualquer ser humano tem em si a justiça própria. Isso é fato. Isso aí pode falar o que quiser, cada um tem em si justiça própria. Isso é fato. Ele, toda vez que se depara, o ser humano se depara com alguma consciência acusada, ele procura logo se justificar disso. Ele quer escapar disso aí. E isso é uma herança, né? Por isso eu estou falando que todo mundo tem, porque eu falo, eu não tenho isso. Bem, só de falar que você não tem. Por quê? Porque isso foi o primeiro ato lá atrás, né? Nós que cremos na Escritura, nós sabemos sobre Adão e Eva. Quando Adão caiu na desobediência, a primeira coisa que ele fez, aqui, tocou a sua consciência. Vamos ler esse versículo, só para... Capítulo 3 de Gênesis, na queda. Capítulo 3. Versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não está escrito isso aqui, não, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E com os seus rostos no chão, em terra, clamaram por misericórdia. Não. O que eles foram fazer? Foram fazer aventais para si. Para si. Viram, é interessante porque eles sabiam, né? Quando fala isso aqui, que viram que estava nu, que eles viram que estavam nus, não é que eles não sabiam, lógico que eles sabiam, eles estavam nus e não se. A palavra fala no capítulo 2 que eles estavam nus e não se envergonhavam disso. O que é isso então? Viram agora? Será que estavam vivendo numa neblina e agora foram abertos? Não, aqui está falando outra coisa. Porque ele estava vivendo na inocência até então. Adão e Eva eram inocentes. Não eram ignorantes. Tá? Não é isso, não. Eles eram inocentes. O que quer dizer inocente? Eles não tinham pecado. Eles estavam em estado de inocência. Não eram santos, como muitos pensam. Olha, Jesus quando veio, ele veio para morrer, para trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Isso está errado. Não é isso. O que Adão perdeu foi a sua inocência. Não é? O que Cristo veio fazer, pelo contrário, ele veio dar fim na história de Adão. Não para consertar. Deus não está consertando uma coisa que ele provou 4.000 anos que não tem conserto. Paulo diz assim, e foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem. Então, toda vez que a Escritura, inclusive, fala do velho homem, fala no passado e morto. E nós falamos, e a Escritura nos fala para nós sobre novo nascimento. O que é novo nascimento? É mudar de ideia? É nascer de novo mesmo. É você ter uma vida da qual você nunca teve antes. Isso é novo nascimento. É literalmente isso. Porque esse estado que o homem se encontra em Adão, ele é isso aqui, ó. Nós estamos voltando ao assunto outra vez. Ele viu pela desobediência, o que é? Sua consciência foi tocada, que ele estava o quê? Desprovido. Esse nu aqui, não é? Porque eles sabiam que estavam nus já, né? No capítulo anterior, como eu já disse. Mas o que é isso? O mulher viu que estavam nus porque estavam desprovidos. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aventais, vamos esconder a nudez. Fizeram isso.
Bastou? Descansou a consciência dele, não? Não. Versículo seguinte aí, ó. Versículo 8, né? O 7 ele faz os aventais. E o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O avental foi suficiente? Não. Ouviu a voz, ou seja, Deus chegou um pouco mais perto. O que nós vamos fazer agora? Vamos esconder. Vamos esconder. Ótima saída, né? Vamos esconder. Esconder de Deus. Onde que ele foi se esconder? Entre as árvores do jardim. Isso nos fala de duas coisas: obras e religião. Primeiro, versículo 7, os aventais são aquilo que ele fez com as suas mãos, né? Para tentar cobrir a sua nudez. Isso são as obras. O homem pensa que, o ser humano pensa que suas obras podem salvá-lo. Então ele acha que vai fazer obra, ele vai cobrir a nudez dele diante de Deus. Então, diante de Deus eu vou estar quites, porque minhas obras vão pagar tudo aquilo. E Deus está botando lá numa balança as obras, tudo aquilo que eu faço de bom, Deus está colocando uma balança. Um dia lá, quando eu chegar lá para dar conta, então a balança vai pesar e vamos ver, né? Não sei onde que você arrumou isso aí, mas está errado. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário. Porque Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, não de obras. Porque, irmãos e conhecidos, se obras resolvesse alguma coisa, não precisaria ter Cristo vindo ao mundo para morrer por um homem como eu. Não é verdade? Se religião salvasse, o Senhor Jesus não precisaria ter vindo aqui para morrer. Adão e Eva se escondendo entre essas árvores, não adiantou também. Ele podia estar aparentemente escondido entre árvores, né? Então está lá escondido. Mas para Deus está escondido? Basta isso? Não. Não. Deus chamou ele, esse é o amor de Deus, né? O homem fugindo e ele indo atrás do homem. Chamando Adão e Eva, trouxe os dois para si e tratou com eles. E Deus é que fez, né? No capítulo 3 aqui, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vai. Aquilo que ele estava tão preocupado, né, em fazer para se cobrir, para se esconder, para se justificar, Deus tinha já. Deus tinha um remédio para ele. Em vez de passar essa tortura de tentar se justificar, tentar se esconder, Deus tinha. Né? E isso é uma herança também que nós temos da desconfiança. O homem ele desconfia de Deus. Por incrível que pareça, ele desconfia de Deus. Porque começou, inclusive, nesse capítulo, aí no capítulo 3, que o Senhor havia dito sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou para que não comesse, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então a serpente, quando aparece, ela trava um assunto, que esse é o diabo, né? Trava um assunto com Eva e pergunta, mas é assim que Deus disse? De toda árvore comereis,
Mas essa da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, nem tocar nele. Falou assim, ó. A serpente falou assim, sabe o que é? Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Nossa! Eva acreditou. Nossa, é verdade. Por isso que Deus não quer que eu coma, porque o dia que eu comer, vai abrir os meus olhos e eu serei como Deus. Ah, então é. Timóteo fala isso. Acreditou. Pegou do fruto e comeu. O que era isso? Desconfiança de Deus. E depois que cai, vem a consciência, nem assim funciona. Tem que o quê? Vou fazer obra, vou me esconder, vou fazer... Não adianta, é Deus. É a Deus que nós... Se eu pequei contra Deus, é com Deus que eu tenho que me ver. Não é verdade? Se eu pequei contra Deus, é com Deus que eu tenho que tratar. Só que a Escritura diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Né? Deus para nós se tornou uma pessoa que nós queremos distância, porque nossas consciências, nossa vida, ela prova o contrário daquilo que Deus é. Mas nós devemos entender que nós estamos falando sobre o Novo Testamento, né? Deus amou. Foi Deus que amou. E é Ele que veio providenciar salvação para o nosso estado. Que nem Adão aqui, falando outra vez, no versículo 21, foi o Senhor que fez a vestimenta para Adão e para Eva. O Senhor tinha aquilo. Só que como que ele fez? Vestimenta do quê? De uma árvore superior? Uma árvore melhor? Fez de pele. Pele do quê? De um animal. Um animal, vamos dizer assim, coitado do animal, né? Que não tinha nada a ver com aquela encrenca, que os dois aprontaram ali. Ele morreu para que da para que da pele desse animal vestisse Adão e Eva. Isso já nos falava e nos fala de Cristo. Né? O homem caído precisa de alguém inocente, fora dessa situação, para que possa salvar. Por isso que, infelizmente, gente, esse pensamento que o homem tem de obras, ou de filosofia, ou de religião, seja lá o que ele quiser inventar, como nós vemos que muitas ideias existem, que é o que não falta, né? É a imaginação do homem para as coisas de Deus, filosofando, né? Ele não sabe, na verdade, que Deus ele está amando o homem do jeito que ele está e que ele tem salvação. Então, falando de Cristo, vamos voltar para o nosso Hebreus lá. Capítulo 10, né, voltando lá em Hebreus. Quando diz isso aqui acerca de Cristo, versículo 8. Como assim, capítulo 10 de Hebreus, versículo 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como, né? Vamos ler um versículo mais aí. Deixa eu achar minha Bíblia aqui, são versículo 5. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O que é isso?
corpo me preparaste. Se viesse, seja quem for, aí, um homem mais piedoso do mundo, que nem Moisés. Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra. Não é isso? Elias foi conhecido como um profeta, grande profeta. João Batista também. Enfim, muitos homens célebres, vamos dizer assim, pela própria Escritura, inclusive, nos falam deles. Mas o que eles poderiam fazer com respeito a Deus e a situação do homem caído, pecador? Nada. Nem para si mesmos poderiam fazer. Então, nós estamos encontrando algo aqui, quando fala isso aí, que o corpo me preparasse, e o corpo me preparasse, nós estamos falando Deus vindo ao mundo para buscar o pecador e salvar ele. É o próprio Deus que veio a esse mundo para morrer por nós. Então, esse corpo, no que ele está falando aqui, era o corpo do Senhor, né? O qual foi gerado no ventre de Maria. Nos fala da vinda dele para esse mundo. Ou seja, esse homem nascido aqui, que era Jesus, ele não era um homem que passou a existir. Ele veio, né? Isso é a doutrina, inclusive, básica cristã, né? Da qual doutrina o anticristianismo nega isso aí. A deidade, a vinda de Cristo a esse mundo. Então, o Senhor Jesus veio a esse mundo encarnado. Então, um corpo, né, uma vida foi gerada no ventre de Maria, que não foi por José, foi pelo poder do Espírito Santo. E essa pessoa que já existia, uma pessoa da divindade, são 3 pessoas, sempre existiram: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho veio e foi encarnado. Quando Maria deu à luz àquela criança, aquela pessoa ali, porque é uma pessoa, já existia. Já existia antes disso. Ele veio ao mundo, esse milagre maravilhoso, né? Dele se fazer homem. Então, quando ele foi crescendo, formando, se tornou um homem, carpinteiro, né? Trabalhava com seu pai. Quem que é aquela pessoa ali? Deus. Ah, mas ele não é filho de José, de Maria. O corpo, né? Essa pessoa que ele veio, ele está fisicamente como nós aqui, e é interessante que ele não estava... Puxa, deixa eu deixar mais claro isso aí, para não pensar em mais bobagem ainda, que já pensou. Ele não estava ocupando o físico, vamos dizer assim, só por um tempo, e depois ele ia... Como ele apareceu no Velho Testamento já, ele apareceu, que nem lá no caso de Abraão, ele apareceu com mais 2 anjos. Foi com ele, ficou com ele. Ele estava encarnado? Não. Ele estava se manifestando, não sei como é que era, mas ele estava, inclusive sentou lá e comeu com eles, né? Mas ele estava encarnado? Não. Aqui sim, ele se fez homem, ele se tornou um homem para nunca mais deixar de ser, inclusive. Ele assumiu essa forma, então aquela pessoa que era o Jesus, né? O nome dele era esse, né? Jesus, que era o Cristo, o Messias, o Senhor, Emanuel, Deus conosco. Literalmente, Deus esteve aqui. O Senhor que estava no meio dos judeus, eles estavam falando do reino, o Senhor falou assim: o reino está no meio de vós. O reino está à mão. O que era isso?
Era ele. Né? Ele era o rei ali, e ele estava tão perto, né? Deus chegou tão perto do homem que ele ficou o quê? Ao ponto de ser palpável. É isso que João fala na carta dele, 1 João, capítulo 1, 1 João. Ele fala o que os nossos ouvidos ouviram, o que os nossos olhos viram, e nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, falando de Cristo. Falando de Deus aqui nesse mundo, nossas mãos apalparam. Então, Deus esteve tão perto, porque ele veio aqui para buscar o homem. Porque existem duas criações caídas. Primeiramente foram os anjos, não foram todos, né? Mas caíram, que inclusive o capitão é o Lúcifer, né? Satanás. E existe outra criação que caiu também, que é a nossa raça, a raça humana. Caiu com o primeiro homem lá, caiu, e de lá para cá, acabou. Né? Porque os dois criados foram Adão e Eva. Os anjos, por exemplo, todos foram criados. O anjo não procria. Todos os anjos foram criados. Deus criou, né? O próprio Senhor que nós estamos falando, que estava aqui, criou todos os anjos, um por um, e deu nome para cada um. Inclusive deu cargos a eles, que nem querubim, serafim, arcanjo, são cargos, não são nomes, né? E assim, quando ele fez também Adão e Eva, foram os dois únicos que Deus fez. Os demais foram nascidos, né? Criados, somente Adão e Eva, os demais foram nascidos. Só que, infelizmente, quando passou a serem nascidos, fomos nascidos de quem? De um casal caído, que havia já pecado. Então, Deus, no seu amor, ele se moveu de compaixão para quem? Para nós. O homem caído. Em Hebreus fala que ele não veio para buscar, resgatar anjos. Ele veio buscar quem? Veio buscar o homem. E como que tinha que ser feito isso? Qual era o único jeito? É ele mesmo falando outra vez. Daí ele vem para se identificar com o homem aqui. Então ele fez esse ato de se tornar um homem semelhante a nós. Tomou uma vida aqui, nascido, que ele tinha fome, ele tinha sede, né? Hoje você leu sobre isso, né? Tinha sede, ele tinha canseira, ele tinha sentimentos perfeitos e veio para estar juntamente conosco. Única grande diferença, e não era notada, não tinha pecado. Não tinha pecado. Isso não conseguiram ver, apesar de toda a sua manifestação da glória moral de Cristo, eles não conseguiram ver. O homem esteve aqui do lado, estava Deus aqui, ele não conseguiu ver isso aí. Mas ele veio mesmo assim, sabendo o que ele ia passar. Então ele foi o quê? Ele foi à cruz. Indo Cristo à cruz não é um acidente. Muitos falam, puxa, até Jesus veio, né? Você vê, fez tudo certinho, foi para a cruz, coitado. Não é bem assim, não. Realmente, eu não vou dizer que ele era um coitado, né? Mas infelizmente ele foi maltratado, foi daquele jeito que nós sabemos, foi para a cruz. Só que ele sabia muito bem o que ia acontecer. E quando ele trilhou esse caminho, né, nós vemos que ele estava justamente indo cumprir essa obra necessária, essa obra de expiação, porque esses cordeiros, que até então, os touros, dos sangue de touros, de bodes, de cordeiro, de ovelhas, eram figuras da necessidade que havia
de um perfeito morrer lá. Né? Tudo isso era figurado nessas ofertas, porque eu citei as ofertas do Velho Testamento. Porque o animal que ele tinha que levar para ser sacrificado, esse animal tem que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia ter nada, tem que ser perfeito. Ele olhava, examinava, perfeito, e na hora que imolava ele, abria as entranhas dele, a perna, né, tudo era apresentado, porque nos falava também, não somente daquilo que era exterior de Cristo, a perfeição, mas o interior, essa oferta que era aberta assim, e em oferta chamada oferta movida, né, que eles pegavam a coxa e o peito também, eles pegavam e moviam a oferta no altar. Se movia assim, assim, eu não sei, mas era uma oferta movida das pernas, do peito e tudo. Por que isso? Porque nos falava do mais profundo de Cristo aqui, que todo o seu movimento, do qual somente Deus podia ver, era perfeito. Todo o movimento do Senhor Jesus era perfeito. Então, como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Esse era o verdadeiro Cordeiro de Deus que podia tirar o pecado do mundo. É só ele que podia. Então, aqui, nessa forma física, um homem semelhante a nós, era ele mesmo vindo aqui para morrer por nós. Ninguém podia fazer isso. Não tinha ninguém. Não tinha aventais, não tinha árvore, não tinha nada que pudesse resolver isso aí. Cristo foi. E ele tomou o nosso lugar ali. Ele era o Cordeiro de Deus. Esse versículo 9 aqui, capítulo 9, versículo 14. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo? Cristo, porque essas ofertas, falando outra vez, elas eram feitas por pessoas que pegavam a vítima e fazia o sacrifício e apresentava a Deus. Então tinha ofertante e tinha a oferta que era a vítima. E eles ofereciam a Deus. O Senhor Jesus, quando veio aqui, o que ele tinha para oferecer nesse mundo? Nada. Né? Como nós vemos aqui, nem as ofertas dos bodes, dos touros, que eram inocentes, né? No meio dessa conversa, tiravam pecados? Não, não tirava. Apenas fazia comemoração do pecado. Então, quando o Senhor esteve aqui, o que ele tinha para oferecer? A si mesmo. Aí fala que ele se ofereceu a si mesmo a Deus. Então, ele foi o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Então, isso é maravilhoso, porque Deus pôde ser agradado, honrado, aquilo que o homem não podia jamais fazer, ele fez. Então, essa identificação, né, com Cristo para nós, a nosso favor, ele fez isso para que nós tivéssemos a oferta a nosso favor. Porque o ofertante era o favorecido, né? O ofertante que fazia as ofertas, ele era o favorecido. Não vou ficar falando aqui dos tipos de oferta, mas, por exemplo, de duas ofertas. Uma era a oferta de holocausto, que era um caráter mais de adoração. O ofertante até punha a mão na cabeça do animal e era oferecido. Ele era identificado com a vítima para Deus, com respeito ao pecado, mas era algo que ele estava... Agora, a oferta pelo pecado, que era outro tipo de oferta, era a vítima sendo identificada com o pecado do ofertante. E isso era feito para que o ofertante pudesse ser justificado. Justificado não,
não entrar em juízo. Então era oferta pelo pecado. Então isso Cristo fez, tudo isso para nós, né? Estou citando todas o que Cristo fez na cruz, todas as ofertas do Velho Testamento tinham figura, né, nessas ofertas, mostrando a grandeza da obra de Cristo para nós. Então, uma única vez aí, que é interessante que a propiciação foi feita. Vamos falar, o que é a propiciação, né? Para terminar. É Deus sendo propício para com o homem. E o Senhor Jesus, ele veio aqui ao mundo para morrer. Ele não veio para morrer por uma classe, como muitos pensam. Ele veio morrer por uma classe de pessoa. Vamos ler esse versículo. É 1 João. Primeira carta de João, é depois de Hebreus aí, ó. Primeira carta de João. Calor. Capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha que interessante. Quem que são esses nossos? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. De quem que ele está falando? Ele está falando daqueles que se apoderaram dessa verdade, aqueles que falaram realmente Cristo é suficiente, é a propiciação de Deus para comigo, Cristo fez tudo o que tinha que ser feito. Esses são os nossos que ele está falando. São desses que você... Espero que cada um aqui esteja dentro dessa classe, que estão vendo que Cristo foi suficiente para Deus. E de todo mundo, ele não está dizendo que o mundo inteiro está bom, está resolvido, então salvou todo mundo? É isso? Não. Ele está dizendo que a obra de Cristo é suficiente para salvar todos. Ou seja, se o mundo inteiro cresce nessa obra que Cristo fez, havia salvação para todos. Suficientemente a obra de Cristo cobririam a todos. Mas, infelizmente, não é esse o fato, não é essa a verdade. Mas o que é? Então, existe quem? Pelos nossos pecados. Então, esses são aqueles que têm abraçado essa verdade. Então, nós vamos parar, que já deu o nosso horário. Então, essa questão, Deus foi plenamente amoroso para com o homem, falando outra vez, ao ponto tal de ele mesmo vir aqui, porque a salvação, ela é de Deus, é Deus que faz salvação, não o homem. Então esse é o primeiro ponto lá. O Senhor permitir, não vier, quem sabe falar da substituição e depois da reconciliação. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos uma vez mais por esse grande amor, Pai, nos ter amado e nos ama, apesar de tudo, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Tu, ó Senhor Jesus, viesse a esse mundo para vir aqui para buscar e salvar o perdido. Tu nos ajude a ter uma consciência para ver essa verdade, que nós somos incapacitados. Possamos tê-lo como aquele que é suficiente, o Cordeiro de Deus, que pôde agradar plenamente a Deus e também nos salvar. Nós pedimos aqui essa noite, por cada um de nós, que pudemos ouvir um pouco dessas preciosas verdades, e por aqueles que ainda ouvirão, que Tu esteja abençoando, e que, como já falamos aqui, esse tempo vai acabar. E talvez hoje ainda haja um curto tempo para que muitos creiam. Nós agradecemos, nosso Deus, nosso Pai, e a Ti, ao Senhor Jesus, mais uma vez, por Teu amor, em vir aqui para morrer por nós. No Teu nome bendito, nosso único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém.